Muito bem, bem-vindos à nossa ultimação em termos de conteúdos. Hoje vai ser a nossa ultimação, espero fechar com chave de ouro e por isso trago-vos aqui Boa umas tarde. ferramentas que são assim aquelas que eu acho que estão no topo da cadeia alimentar da IA e também para fecharmos um bocadinho, falarmos também um bocadinho da questão novamente das prompts e dar-vos aqui duas ou três ideias também de prompts assim um bocadinho fora da caixa para começarmos a perceber que estes modelos são muito mais do que motores de pesquisa, que acho que também é uma mensagem importante de passarmos. Mas antes, e como sempre, antes de começarmos no tema da sessão de hoje, falar um bocadinho das cantorias e das musiquinhas que andaram a experimentar, como é que foi a experiência, o que é que acharam. Já vi que houve pessoas que estão a pensar em verdade por uma nova carreira profissional. Eh, Portanto, é sempre uma sessão que, antes de dar a palavra, só fazer esta confissão que me acontece em todas as turmas. Se calhar o defeito é meu, que sou um bocadinho quadrado, e eu acho sempre que esta ferramenta, que é gira e que tem potencial e que espelha bem como a IA funciona, mas do ponto de vista de aplicação de contexto de sala de aula, penso sempre que se calhar não vai ter tanta utilidade como outras que já discutimos. E vocês fazem sempre questão de mostrar-me quão errado eu estou e ficam super entusiasmados e mostram aplicações que não me passavam para a cabeça. E por isso esta foi mais uma e já vi aqui alguns exemplos muito, muito giros. E por isso, agora sim, força, quem quiser pode então dizer como é que foi. Posso começar eu, portanto, eu Vamos, normalmente Rui, nunca força. falo, não é? Expresso-me, enfim, nos fóruns, mas gostaria de expressar o seguinte. Portanto, eu, para mim, usar uma ferramenta como o Sonoai, eu já conhecia, utilizei uma vez ou duas para produzir sons de fundo para jogos, de alunos em provas de aptidão profissional, e não me dizia muito fazer algo desse género, não é? E então, como falaste no Egeno, eu resolvi explorar. Explorei Uhum. aquilo, enfim, até tutano, digamos assim, e cheguei à seguinte conclusão. Portanto, eu criei duas contas. A primeira conta esgotei logo Os créditos, tudo. portanto, A segunda, já também, na já está produção quase. final do vídeo, já também tinha esgotado. Vi que a ferramenta tem muito potencial a nível de edição, mas é muito limitada, não é? Portanto, Especialmente a não versão deu gratuita. o resultado que eu queria, de modo algum. Especialmente a versão gratuita, eu neste momento também estou a fazer a orientação de uma aluna aqui na universidade, que o projeto de mestrado dela é fazer uma campanha de sensibilização para a questão da saúde oral. Uhum, E para fazer essa campanha em termos de redes sociais, o que vamos fazer é criar um avatar, que vai sempre ser o mesmo, uhum, e é quem vai fazer a mensagem. Ela vai fazer os scripts e depois vai fazer uhum, isso. E temos estado a trabalhar um bocadinho nisso, e o que temos visto é que realmente a ferramenta para já tem evoluído muito. Há uma diferença muito grande da versão paga para a versão gratuita. uhum, Uma coisa que realmente em vídeos mais longos acontecia muito e que hoje é possível parametrizar tem a ver com o próprio movimento do corpo. uhum, Nas primeiras a boca mexia, mas uhum, o corpo estava assim muito estático, e uhum, atualmente já é possível dizer para ele mexer o corpo em função do uhum, script que tem, e já faz com uma qualidade muito, muito melhor que o que fazia há uns meses atrás. E já é possível, inclusive, pedir para ele ter uma postura mais profissional, para ter assim, um uhum, bocadinho o próprio ambiente. Novamente, aqui o que é que eu vos quero dizer? Obviamente, as ferramentas são o que são, ainda têm algumas uhum, limitações. Ainda assim, Rui, se tivesse explorado o Agen há 6 meses e o visses hoje, uhum. Sim, dizias que a ferramenta tinha diria. evoluído Sim, acredito. uma enormidade. Achei a E, ferramenta fantástica, não sim, é? sim, E em termos de edição, eu nunca tinha visto nada assim. Portanto, tirando sim, lá no Banana, que se calhar é sim. 50 É mil bem vezes diferente. melhor, não é? Sim, sim, Portanto, eu nunca tinha visto nada assim, sim, enfim, é para três vídeos gratuitos. sim, Nada assim em termos de edição, não sim, é? sim. Porque tu O, fazes, o, chegas ao fim, podes o Gêmeo estar Digital bem. que ele cria também é dos melhores hits que eu conheço. Uhum, sim, Aqui vocês viram eu a falar japonês e sim, outras línguas, perfeito. e se pensarem que aquilo foi feito a partir de um vídeo de 2 minutos meus, em Uhum, que ele a partir daí conseguiu perceber perfeitamente a uhum, minha tonalidade, os meus maneirismos, uhum. é É impressionante. fantástico. É É verdade. impressionante.
muito bem. Prontos. Depois a minha experiência partiu para a criação de uma música, porque eu achei Sim, que o resultado foi muito frustrante, não é? sim, muito bem. Prontos. Obrigado. E sim, o Agent também é uma boa ferramenta. Lá está, em termos de tarefa, eu achei que para quem não conhecia o Suno seria Sim, uma sim, tarefa mais interessante. sim, Agora, sim, obviamente, o Agent também foi sim, abordado sim. e se já conhecias uma e te dedicaste a essa, é Sim, foi o que eu excelente, fiz. fizeste muito bem. Pronto. Obrigado. Nada, muito bem. Mais alguém quer dizer como é que foi a experiência? Pronto, eu posso partilhar a reação dos meus alunos. Foi uma risada, pronto. Já não era novidade, atenção, porque eles já sabiam, já tinham utilizado uma apresentação. Uhum. Um projeto em que entraram e então houve uns que para apresentar esse mesmo, a atividade que tinham dentro desse projeto, criaram uma música com inteligência artificial. Portanto, a reação foi gira, porque efetivamente tem aqueles conteúdos que nós queríamos, aquilo que se pedia. Agora, foi como o Rui analisou, eu tive que ir um bocadinho por uma questão também de falta de tempo, e eu precisava mesmo de realizar a atividade para o dia que eu pretendia para poder dar feedback. Aliás, o David, somos colegas da mesma escola, dizia-me: olha, que ainda não vi a tua atividade, assim, já está feita, só que eu tenho que, e apliquei-a na sala de aula e preciso dar agora o feedback da aplicação. E realmente, desse ponto de vista, sim, sim. Permite, obviamente, criar ali outras dinâmicas, mesmo com os miúdos de secundário, acaba por ser interessante as reações Deixa-me. deles, ainda que eles tenham conhecimento dela. Sim, Atenção. era um bocadinho por aí que eu ia pegar, ou seja, muitas vezes mesmo já conhecendo a ferramenta, e eu acho que aí esta ferramenta põe-se muito a jeito para isso, que é, pode ser um ótimo pretexto para discutir, por exemplo, a questão da prompt, não é? Porque é que Exatamente. certas canções correm melhor umas do que outras, porque é que Outras. aquela aparece com o brasileiro e a outra não, não é? E de repente eu não estou a trabalhar o Suno especificamente com os meus alunos, mas eles estão a aprender muito sobre IA por eu estar a falar do Suno com os meus É alunos. exatamente isso, E é eu acho que isso exatamente pode ser isso. um bom veículo para às vezes abordarmos isto, um bocadinho como fizemos aqui, ou seja, se calhar, novamente o meu preconceito, mas eu não me vejo a usar o Suno muitas vezes na minha vida profissional em Claro. função do meu contexto. Agora, pode ser uma ótima ferramenta que, como este quebra-gelo, para apresentar a quem não conhece, para nem que seja fazer uma piada e querem ver eu a fazer aqui uma música muito gira sobre este tema e em 3 segundos de repente temos ali uma música. E isso pode ser a porta de entrada ou pretexto para a seguir discutirmos. Como é que acham que isto funciona? Viram como é que eu fiz a minha prompt? Aqui a questão dos direitos de autor e de repente temos aqui uma discussão muito rica que sim, já é muito adequada ao meu contexto e que de repente estamos a discutir coisas muito sérias porque tivemos a brincar um bocadinho a fazer uma canção no Suno. Exatamente, e isto para partilhar só mais uma coisa muito interessante. Foi o facto das prompt e eles pedirem à própria inteligência artificial que cria prompt que eles. Nós estamos a fazer agora trabalhos e eles estão, obviamente, com estes trabalhos que estamos novamente a fazer, a inteligência artificial está lá presente e então já estão com estas perguntas interessantes. Aí o meu desafio principal, e eu acho que tive esse cuidado com vocês, digam agora vocês sim ou não, é que eu pedir à ferramenta para me ajudar a fazer a prompt não tem nada de mal, mas eu tenho que primeiro Exatamente. ter noção da prompt para depois conseguir fazer uma análise crítica do Exatamente. que é que ela me entrega. E por isso, Exatamente. os alunos terem a cábula de, eu peço ao ChatGPT, ele faz a prompt, mas se eu não tiver capacidade de analisar a prompt que ele me deu, a coisa não funciona. Foi o desafio de hoje, por acaso, foi exatamente essa situação e foi interessante. Já agora vou só partilhar convosco uma coisa. Dentro desta que é a temática da nossa formação, a ética e o desafio ao nível da IA, eu fiz aquela brincadeira que nos ensinou com o Grok, de, a partir de uma imagem, Animal. Animal. fazer. Portanto, e comecei uma aula exatamente por aí. Peguei em duas imagens de alunos de um projeto em que eles participaram, duas fotografias, e coloquei-os um a cantar o gato, atirei o pau ao gato, e o outro a dizer que a professora de Geografia e diretora da turma era a melhor do mundo e a rezar. E, portanto, disse-lhes com um ar muito, muito sério que tinha recebido um e-mail que não, com os vídeos e que tinham que se responsabilizar, etc. E quando eles viram aquilo, voltámos àquela reação. Eu disse, ok,
isto é assustador efetivamente, nós podemos usar isto com muitas perspectivas e temos que ter muito cuidado com aquilo que fazemos, porque alguém pode fazer isto que eu fiz numa brincadeira, mas com uma intenção de vos chamar a Claro. atenção do que é que... Lá está o lado ético, É isso que mesmo. E a questão da discussão e da literacia, a literacia acaba por é, ser isso, não é? exatamente, E eu acho exatamente. que esse é até porque é uma ferramenta que evolui tão rapidamente que nós estarmos a pensar em conteúdos estanques e muito cristalizados não é todo útil. Exato, exato, sim, Acima de sim, tudo, sim. discutir a temática para eles estarem mais capacitados, seja qual for o próximo passo que esta tecnologia avança, é da forma como eu acho mais útil de trabalharmos com eles. E por isso acho que sim. E lá está, e há muitas estratégias, muitas abordagens, muitas formas de trabalharmos isso. Ah, os nossos alunos muitas vezes são muito criativos, eu acho que isso é uma coisa positiva. Às vezes é preciso nós, primeiro, não penalizarmos essa criatividade. Eu vou-vos dar aqui um exemplo que eu gosto sempre de dar e que eu fazia muitas vezes nas minhas sessões do Zoom. Não sei se algum dos vossos alunos já fez esta brincadeira, e que é fazer isto. Durante a pandemia aconteceu algumas vezes. Pronto, eu agora posso sair aqui do plano e, como vem, estou eu ali muito atento na aula, não é? Eu confesso que fui das que tive o privilégio de ter alguém a fazer isso e de me chamar a atenção exatamente porque achei que aquilo era muito estranho. Isto é Achei mesmo facílimo de, de fazer, de exato. fazer. E um aluno que faz isto, obviamente que eu depois tenho que ter uma conversinha, mas Claro, eu claro. acho piada e dou-lhe mérito, porque ele ter tido a ideia e ter sido capaz de conceber isto, eu acho que isto tem o seu mérito. E eu acho que devemos Claro, também para premiar isso. E com a IA eu sinto muitas vezes esse efeito, ou seja, há alunos que utilizam de uma forma muito redundante e ainda esta semana estava a ouvir, ontem estive num evento na Nova em que falava um bocadinho disso, que é um efeito que eu realmente acho que acontece e que é porque com a IA as respostas são tão fáceis, todas as pessoas acham que sabem mais sobre os assuntos que o que realmente sabem. Percebem? Porque de repente, qualquer tema, eu pergunto ali, ela dá uma resposta muito sofisticada e eu sinto-me super inteligente porque a IA me deu a resposta. Mas com os alunos acontece muito isso. Se vocês perguntarem, os vossos alunos acham todos que são os muitos espertalhaços porque andam a pedir ao ChatGPT para fazer os trabalhos de casa e para ajudar na escola e que vocês são aqui uns ingênuos que não sabem nada do que é que se passa. E eu acho que é um bocadinho por aí, porque depois nós falamos, então e a prompt? E como é que se faz uma boa prompt? Então e achas que essa resposta está boa? E de repente eles começam a ficar assim com o efeito que a Cristina dizia, que é até ficam assustados quando vêem certas coisas, não é? Eu gosto desse efeito, porque então, achavas tão esperto e afinal agora estás aí surpreendido com isto, não é? Eu acho que isso é bom e é bom novamente que o professor tenha essa perspectiva para poder fazer essa ponte. E acho que novamente, interessa muito mais a discussão do que clica ali na prompt, tens que pôr especificamente isto. Isso é muito fluido. Hoje é assim, amanhã será ligeiramente diferente. Agora, se eles perceberem os conceitos que estão por trás do que temos estado aqui a discutir, acho que vão ser muito mais competentes no seu uso. Como é que cada um lá chega? Cada um de vocês saberá isso melhor do que eu. O António tem alunos de uma idade, fará de uma maneira, o Hernani tem de outra e é de outra disciplina, terá de outra, o Rui, tecnicamente, já está muito mais avançado, fará a abordagem de outra maneira. Cada um agora é que tem de descobrir o seu caminho, não é? Muito bem. Mais alguém? Sim, senhor. Viva, boa tarde. Olá, David. Eu ainda Ainda é não, professor ainda ou não já fugi, virou ainda músico? não fugi, ainda estou cá, ainda não Era isso que fugi, eu ia ainda não. perguntar, se ainda és professor ou se já enverdaste pela carreira musical, ainda não? Epá, estou quase a virar, estou quase a ir para o outro lado. Não, é um bocadinho viciante, quase. De facto, o sono é um bocadinho viciante e é engraçado, mas se calhar até mais numa perspectiva mais lúdica do que propriamente, é assim, pode-se aproveitar em termos de pedagógicos, Sim. tem capacidades para explorar, às vezes, por exemplo, até para até de forma a motivar os alunos para um determinado conteúdo que se calhar
pode ser mais chato, e pode-se pegar nesse conteúdo e se calhar transformar aquilo numa musicazinha e eles se calhar até acham aquilo mais engraçado. Portanto, por Sim. esse lado também tem pode ter essa vertente, não é? Há duas coisas que eu acho que podem ser úteis, que é, por um lado, para o vosso trabalho de casa, um bocadinho como o Rui Sim, dizia, sim. eu estou a fazer aqui um jogo e precisava de uma música de fundo para o jogo. Eu não percebo nada de música, não sei construir uma música. De repente tenho ali uma coisa que me desenrasca muito bem. Ou vocês estão a editar um vídeo de uma saída qualquer e queriam pôr uma musiquinha de fundo. Vocês pedem, criam uma música e têm ali uma música muito mais em linha do que estarem a ir buscar aquelas dos bancos que acabam sempre a ser todas muito iguais. E, portanto, aí, e num sentido muito operacional, eu acho que pode ser útil. Há outra coisa que eu acho que pode ser útil, e em algumas disciplinas isso acontece mais do que outras, especialmente nas disciplinas mais artísticas, e que é, pode ser uma boa ferramenta para trabalhar a questão da criatividade. Pedir Claro. ali temas, ver a relação de Sim, sim. palavras, a própria questão da musicalidade. Há aqui muitas coisas que temos de trabalhar, sendo que normalmente é um tema muito difícil de trabalhar, não é? Eu ensinar a fórmula resolvente é fácil. Ensinar a criatividade não é 2 mais 2 igual a 4. E este tipo de abordagem acho que pode ser muito interessante para trabalhar essas dimensões. E aqui novamente, como quadrado me assumo, porque sou das ciências mais duras, mas normalmente os colegas das disciplinas mais artísticas conseguem extrair muito mais desta ferramenta do que eu, porque realmente têm esta visão e esta abordagem muito mais criativa, muito mais artística, que está, obviamente, inerente a esta ferramenta. E, Claro. e alguns de vocês fizeram isso, quer dizer, o próprio David fez ali coisas muito giras. O spin-off ao Da Vinci está muito bem caçado. Uh, Muitas aplicações ali muito interessantes, que lá está, mais uma vez a mim nunca me ocorreria, e vocês mostraram isso, e isto permite isso, permite por um lado vocês conseguirem construir um artefacto que não conseguiriam se calhar de outra maneira, e depois a discussão criativa à volta disso. Por exemplo, a discussão que nós tivemos no fórum nesta semana, eu acho que foi das mais interessantes que tivemos. Sim, Não, porque aqui levanta-se algumas questões. A mim ocorreu-me logo quando eu peguei, por exemplo, no poema na Lágrima de Preto, outra vez, voltei ao tema que sim. já me acompanha desde o início. ah, eu comecei-me a questionar um pouco, quer dizer, ok, a música está interessante, e agora, que autoridade é que eu tenho? Eu posso pegar nesta música e dizer assim, isto é meu, não é? E pegar, por exemplo, pô-la numa plataforma tipo Spotify ou qualquer coisa, como depois mostrou a tal É isso banda mesmo, que. daquela banda, exato. Sim. Sim, sim. Portanto, levantam-se essas questões. E eu depois fiz a experiência até com outros poemas, por exemplo, de poetas consagrados portugueses, e dei-lhes, procurei as sonoridades que eu gosto, e saíram coisas engraçadas, coisas muito audíveis e que eu gosto de. E ficaram até alguns poemas, por exemplo, que já foram postos em músicas também, que atualmente há aí alguns grupos que os cantam, e Uhum. que eu peguei nesses mesmos poemas e dei-lhes uma sonoridade diferente através É, desta aplicação. sim. Agora, as minhas questões quer dizer, se eu pegar nisto, quer dizer, eu até posso ter problemas até com questões de direitos de autor, que eu não percebo nada dessa parte de direitos de autores, não percebo patabina disso, sou um leigo, mas tenho algum cuidado. Agora, um miúdo menos, ou outra pessoa com menos preocupação, com menos literacia, até ao nível das redes e tudo mais, faz isso e coloca nas plataformas. Pode vir a ter problemas com A legais até. tendência, a tendência, como eu disse, como o YouTube já faz, é que as próprias ferramentas começam a fazer essa triagem. Ok. E isso E a ajuda logo chamar a atenção para os direitos de autor, e não bloqueiam é? automaticamente. Por exemplo, o YouTube faz isso frequentemente. O vídeo, eu que vos mostrei a semana passada, aquela música dos Beatles, em determinados países, quando eu ponho no YouTube, ele diz logo que vai ser bloqueado Bloqueado. por causa de direitos de autor. Quando usamos letras que vêm de outros autores, como o David disse, eu acho que efetivamente pode haver essas questões e ele vai identificar, ou quando pedimos especificamente na prompt para usar a música ou a voz daquele artista, ele muitas vezes o próprio barra logo e não deixa fazer.
Outra coisa, e essa é mais interessante do ponto de vista da discussão, é quando eu faço uma prompt em que ele gera uma letra original. Aí é uma questão diferente, porque para todos os Sim, efeitos aquela música não existia, portanto não há direitos de claro. autor. E mais, não existia sem a minha prompt. E, portanto, de alguma forma eu sou O autor, co-criador o criador daquilo, sim. daquela canção. E, portanto, daí a eu tentar monetizá-la, não é? Pô-la no Spotify e ganhar algum tipo de retorno. hum, eu acho que há aqui uma área cinzenta muito fértil para isso, É porque uma a área letra não cinzenta existia mesmo. antes, a música não existia, para todos os efeitos, seria legítimo, não é? Uma coisa que eu E a própria plataforma, oh, Rui, desculpa só, sim, a força, própria força. plataforma, o Suno, não tem direitos sobre Tem. o Tem trabalho que da foi realizado? criação, não Hã? é? Tem direitos quando tu utilizas aquilo de forma gratuita, não é? Exatamente. Quando pagas uma licença, os direitos são teus. Ah, é? Ok. É. É a mesma coisa comprar um software Sim, de sim. edição de música ou um sintetizador, tu depois é que trabalhas com o sintetizador para criar a música, não é? O Claro. fabricante do Uhum. sintetizador não te vem pedir royalties por Claro. isso. Ok. Sim, senhor. Muito bem, excelente. Mas foi, volto a dizer, foi uma discussão muito gira, especialmente no fórum. Acho que ali a conversa correu bem e debatemos temas muito pertinentes. Lá está, na sessão que eu acho que estamos a brincar um bocadinho com a música e que, se calhar, do ponto de vista de profundidade, seria aquela menos complexa, acaba por ter esta surpresa. Eu acho que isso é uma coisa boa e finalmente fico feliz. Novamente, e também para perceber um bocadinho o desafio do meu lado, vocês têm áreas disciplinares e níveis de ensino muito diferentes e há ferramentas que são novamente mais de caras para determinados níveis de ensino uns do que outros. Esta, por exemplo, tradicionalmente os meus professores do primeiro ciclo adoram, não é? Porque isto dá aqui, quer para o seu trabalho do dia a dia, quer para trabalhar com os alunos, e isto obviamente tem aqui um potencial muito maior do que se calhar para um professor de secundário de Física e Química que se calhar não tem uma aplicação tão óbvia, não é? E agora, novamente, eu não posso mostrar só ferramentas de Física e Química, como não posso mostrar só ferramentas de primeiro ciclo. Daí o meu desafio ser sempre mostrar o potencial pedagógico e depois cada um de vocês, melhor que eu, saberá como é que há de tirar proveito delas. Sim, mas desculpa estar a dar aqui à chega também, não é? Mas eu também falei disto no fórum, até na discussão Sim, que tivemos aqui com o Rui, isso, não é? E efetivamente até aquelas matérias mais maçudas, mais chatas, que claro. eu até dei o exemplo da tabela periódica, pá, que é Sim, dificilíssima, né? Se isso. calhar, opá, com um Suno, pá, É, construía-se ali uma é. musiquinha, pá, que se calhar musicado ficava no ouvido. E Um não bocadinho, sei, não teres a Maria sei, não sei se, Vasconcelos sim, não a, sei se a, aconteceu com a trabalhar para vocês. ti. Não sei se aconteceu com vocês, mas a minha tabela periódica é uma mnemónica, que eu ainda hoje sei, porque nós decoramos aquela ali no Corrovídeo, casaram-se na França, não é? Certíssimo. E temos aqui o primeiro período da tabela periódica todo. E, portanto, Os próprios concordo. números do BI, que todos nós cantamos de forma Exatamente, diferente, isso porque mesmo. até nos dizem o número do BI, espera Eu, aí, deixa eu, dizer que eu- eu digo-te e depois o meu, confirmas. o meu número de telefone eu tenho que dizer do início. Se me pedem pelos últimos três Claro, dígitos, eu tenho que dizer os é últimos isso, é dígitos isso. todos, não é? Sem Portanto, dúvida. Cada um encontra as suas isso, estratégias. claro, claro, isso é muito, também é muito verdade. Novamente, lá está, os próprios alunos e se calhar também um bocadinho os professores, a partir de uma certa idade, começam a achar que há coisas que são um bocadinho mais infantis e olham de uma forma diferente. E era mais nessa perspectiva, que ela poderá ter utilidade, claro que sim. E aqui pode ser interessante percebermos também estes vários níveis, ou seja, a ferramenta tanto faz uma cantiguinha do hino para o primeiro ciclo, como faz aquela banda que vocês viram que tem 1 milhão de seguidores e que está a produzir música na empresa discográfica. Portanto, a ferramenta o princípio da ferramenta é o mesmo, não é? E eu acho que acima de tudo, novamente, é isso que temos que olhar, que é o que a IA permite fazer. Temos aqui exemplos, temos utilizações muito práticas do dia a dia que nós podemos usufruir, mas também perceber, até do ponto de vista social, o impacto que estas ferramentas podem ter. E se conseguimos ter esta abrangência, é o ideal, porque percebemos, temos a visão e temos a maturidade de poder trabalhar estes temas com os nossos alunos e ao mesmo tempo ganhamos o know-how, a capacidade de, quando eu preciso de algo, também saber como, de uma forma eficaz, lá chegar. Esta última semana correu muito bem e esta
esta última frase também, ainda bem que ficou gravado, porque se tivesse que resumir o intuito da formação, era exatamente esse. Portanto, perfeito. E foi sem hiato, estão a ver? Portanto, boa. Muito bem. Então, se calhar, se mais ninguém tiver nada, vamos avançar. Como disse, para a última sessão, guardei aqui algumas ferramentas que eu acho que faz sentido trabalharmos na nossa última sessão. E a primeira ferramenta que eu vos vou mostrar é uma ferramenta que eu gosto de mostrar, não por ela ser muito sofisticada ou por ser assim uma coisa muito à frente do seu tempo, mas porque dá uma roupagem e uma forma de trabalhar um bocadinho diferente do que temos visto com os ChatGPTs e Geminis e afins até aqui. E, novamente, não sendo culpa da ferramenta, o que penso eu, que temos falado aqui, que muitas vezes a utilização até dos nossos alunos é feito muito no sentido de motor de pesquisa, não é? Diz-me isto e ele dá a resposta. E uma das questões que desde a primeira ação que nós falámos, e eu penso que discuti isso com vocês, é que o facto de delegarmos na ferramenta, em vez da ferramenta me ajudar a pensar, isso no limite faz com que eu até perca alguma capacidade de espírito crítico e de discernimento e de capacidade de construção. Estamos todos de acordo até aqui? Então, descobri uma ferramenta que eu gosto especialmente e que faz uma coisa espetacular e que é uma ferramenta que não me dá respostas, mas que me obriga a pensar sobre o assunto. Esta ferramenta funciona parecido ao ChatGPT, mas eu chego e digo-lhe assim: gosto muito do Gemini. E ele diz: então porquê gostas do Gemini? Porque, do ponto de vista da linguagem, tem-me impressionado. Então, qual é que foi um momento que tu podes dizer em que ele te surpreendeu e porquê? E eu digo, e ele faz-me outra pergunta. E continua. Ou seja, torna-me uma pessoa mais honesta, porque muitas vezes nós temos opiniões e nunca pensamos muito sobre elas, e esta ferramenta obriga-me a formalizar o meu pensamento e a ter que dar os meus argumentos para defender os meus pontos de vista. Perceberam? Fazendo um bocadinho a piada, eu costumo dizer que ele faz um bocadinho o que os psicólogos fazem, que é repetir a última coisa que eu disse com um ponto de interrogação no final. Ok? Quando fazemos sessões de terapia, é um bocadinho essa a piada. E esta ferramenta faz um bocadinho isso. Ela nunca me vai dar respostas, mas obriga-me a pensar e a refletir sobre os assuntos. E eu acho que isso pode ser interessante porque aquilo que nós dizemos que a ferramenta faz nós perdermos espírito crítico, na verdade, se a ferramenta for bem usada ou se usarmos uma ferramenta como esta, na verdade podemos estar a fazer exatamente o contrário, que é promover o espírito crítico. Porque esta ferramenta o que vai fazer é obrigar-me a pensar sobre o assunto, a formalizar o meu raciocínio, a pensar porque é que eu tenho esta opinião, porque é que eu digo isto. E ela vai-me perguntar, tu, e quais são os argumentos? Eu se calhar nunca tinha pensado nisso. Percebido? Esta ferramenta chama-se Riff. Vou-vos aqui mostrar. Ok? Está aqui. Então vamos aqui agora fazer qualquer coisa. Um momento para discussão. Eu vou dizer assim. Ontem usei o Kimi e fiquei muito surpreendido. Especificamente o que é que aconteceu, não estou tão surpreso. Em termos de linguagem e de ao tema, foi. Parece que a experiência superou as suas expectativas. O que é que você observou especificamente na linguagem ou na abordagem que fez você perceber essa diferença de qualidade? Não sei. Eu tinha usado o Kimi, mas não tinha pensado nisso. O que é que foi na linguagem dele que surpreendeu? Ok. E agora posso dizer o nível de detalhe e o conhecimento vasto sobre um assunto que não viu? E eu posso estar aqui 2 horas
e ele nunca me vai dar uma resposta, vai-me sempre fazer a provocação de fundamentar no ponto seguinte. E isto, eu aqui metido o Kimi, às vezes digo assim: comparei duas ferramentas e gostei mais desta. Ele pergunta: porquê é que gostaste mais dessa? Concretamente, o que é que essa fez que a outra não fez? E vamos ter essa discussão. E eu, ao fazer esta conversa com esta ferramenta, obriga-me a pensar, ao contrário, que muitas vezes no ChatGPT eu ponho a pensar por mim. Perceberam? E por isso, para a automação, acho que esta é uma boa ferramenta para vocês ficarem, para vos pôr a pensar. Uma das tarefas que eu vou deixar é fazer uma discussão com esta ferramenta para verem como é que ela funciona. Novamente reforço, para depois não ralharem comigo para a semana, não estejam à espera da conversa acabar. A conversa nunca acaba. Ele faz sempre perguntas seguintes. Eu tive pessoas que disseram: eu tive quase uma hora e ele nunca chegou a uma resposta concreta. Não, e é suposto que assim seja. Mas no canto superior direito tinha lá uma parte a dizer stop. E o stop, o que é que faz? Quando eu digo stop, ele encerra a conversa e manda-me um resumo da conversa. Não me Ok. deu uma resposta definitiva à minha pergunta. Mas é para tentares fechar ali a É isso mesmo. negociação, não é? Porque. É, quando eu chego ali acabou. E quando eu faço esse acabou, ele inclusive pergunta se eu quero que ele me envie um e-mail com o resumo da conversa. E isso pode ser muito útil. Agora, como estavas a dizer, a conversa acaba porque eu meto o pé no travão, não porque a conversa chegou de forma natural à sua conclusão, está bem? É exatamente por aí que eu quero ir. E acaba por ser engraçado quando tenho colegas a reclamar, para eles não é muito bom, mas acaba por ser interessante porquê? Porque mostra o quão nós já estamos conceituosos quanto à IA, não é? Porque como estamos habituados ao ChatGPT de acabar uma conversa, ao usar esta ferramenta estamos à espera que o comportamento seja igual. E depois ficamos muito surpresos quando a ferramenta não funciona como estávamos à espera. Não sei se temos aqui pessoas de filosofia. As pessoas de filosofia costumam adorar esta ferramenta, porque esta ferramenta dá para refletir sobre assim aqueles pensamentos mais profundos e mais complexos e costuma ser muito interessante para eles. E depois eu deixei também no link da tarefa o link para esta ferramenta se vocês quiserem experimentar. Quem quiser criar conta nesta ferramenta, deixar aqui um alerta que é esta ferramenta, a criação de conta não é automática, ou seja, vocês vão para uma lista de espera e depois, quando eles conseguirem, eles dão-vos o acesso. Do lado de quem conseguiu criar conta, como eu. Temos depois aquilo que também vos vou mostrar noutras ferramentas e que é, eu consigo ver as discussões que vocês tiveram, consigo ver os resumos, acaba por dar também um conjunto de dados analíticos que são muito úteis para o professor perceber as discussões, o que é que aconteceu ou não, como também conseguimos, e também já vos vou mostrar outras ferramentas para isso, parametrizar o tipo de comportamento dele. Se eu quero que ele vá para uma perspectiva mais reflexiva, se quero que seja mais uma perspectiva crítica, se quero que fomente mais a questão argumentativa do utilizador, também conseguimos direcionar um bocadinho o comportamento da ferramenta, em função do que vai fazer com o aluno. Sim? Pronto. Primeira. Segunda ferramenta, e mais que a ferramenta, o grupo de ferramentas, eu vou só mostrar um ou dois exemplos, depende de como é que a coisa correr em termos de tempo, mas, na minha opinião, nós até aqui tivemos há muitos Large Language Models, especialmente este tipo de ferramentas, e na minha opinião, o que faz sentido agora é vocês aprenderem como é que é possível nós criarmos os nossos próprios ChatGPTs. Ou seja, imagine o seguinte: temos um aluno que até legitimamente, depois de uma aula vossa, vai ao ChatGPT e vai pedir ajuda para resolver um problema, porque até estava a estudar e não está ali a compreender uma coisa. O ChatGPT pode ser uma ferramenta pedagógica útil, certo? O aluno que faça isso, vocês não sabem que pergunta é que o aluno fez, não sabem que resposta é que o ChatGPT deu, se o induziu em erro, se lhe explicou bem. No dia a seguir, o aluno aparece com o problema resolvido, não sabem se ele compreendeu efetivamente ou se foi o ChatGPT que lhe facilitou a vida. Estamos completamente alheios a isso. Se vocês criarem estes chatbots, como eu vos vou mostrar, e esse para mim é a principal vantagem, vocês têm acesso a um relatório da utilização dos vossos alunos. E, portanto, imaginem que eu estou a dar equações de segundo grau.
Eu posso construir um bot em que vou dizer que é especialista em equações de segundo grau, matemática do ano X, e aí já é uma vantagem, porque o ChatGPT é muito generalista. Aquela vai ser uma ferramenta muito mais direcionada para a temática que eu assim o programar. E depois tem esta vantagem para mim, como eu disse, que é melhor e que é para o professor, ele dá um conjunto de dados analíticos para vocês poderem ver o que é que aconteceu. Vocês conseguem ver o que é que o aluno perguntou, o que é que a ferramenta respondeu, e isto é muito útil. Se eu for ver e tive 3 alunos meus a fazer a mesma pergunta, isso para mim é um indicador que eu tenho que trabalhar aquele ponto na aproximação quando estiver em sala de aula com os meus alunos. Este tipo de feedback eu não teria se estivesse num chat GPT da vida. Percebido? E por isso eu gosto muito destas ferramentas, que são basicamente criadores de chatbots. Há duas que são aquelas que eu utilizo mais e que vos vou aqui mostrar pelo menos uma delas. Se tiver tempo, mostro as duas. E a primeira que eu vos vou mostrar chama-se Miso. Alguém já ouviu falar? Conhece? Pelo menos o Rui já está a dizer que sim. Ok. Então, como é que é o Miso? Como vos disse, funciona dessa forma. Basicamente, nós podemos criar os nossos chatbots. E aqui tenho 2 chatbots que eu criei. E então, um deles foi sobre ferramentas de IA e educação. Vou-vos mostrar aqui como é que ele funciona. Este é o meu chatbot. E se quiserem ver como é que eu o configurei, foi simples. Novamente é via prompt. E então o que é que acontece? Eu venho aqui ao meu chatbot e o que é que lhe disse? Vai ser um assistente de inteligência artificial que vai guiar alunos universitários a discutir as ferramentas de IA em educação. Deve-se explorar o conceito de inteligência artificial, identificar ferramentas e discutir os benefícios pedagógicos. Como no EduWide eu posso pôr qual é que é a faixa etária dos meus alunos, para ele adequar em termos de complexidade e até discurso, e aqui eu pus universidade, mas vejam que podia pôr qualquer ano de escolaridade. E aqui mais nas opções ainda lhe disse o seguinte: as respostas não devem ser muito longas, 500 caracteres no máximo, deves promover o pensamento crítico e a discussão deve ser feita em português de Portugal. Isto foi como eu construí o meu chatbot. Tendo o meu chatbot construído, posso agora vir aqui, já criei uma turma, vejam que podemos ter vários links, posso ter este chatbot em 3 turmas e enviar o link diferente para cada turma, para ter os meus alunos agrupados. Eu já criei uma sessão para a minha turma A e na minha turma A já tive aqui estes alunos todos, em que ele dá uma avaliação da discussão que teve com o aluno, quanto tempo durou a discussão e há quanto tempo foi. Se eu agora quisesse enviar o link para os meus alunos, fazia aqui Invite Students, tenho aqui o link ao QR Code. Se, por exemplo, se usarem o Moodle ou o Classroom ou o Teams, pode ser tão simples como copiarem este link, colocarem na plataforma e os vossos alunos, em vez de irem ao ChatGPT, têm ali um bot programado para trabalhar o tema da vossa disciplina e, novamente, com a grande vantagem que os dados da interação dos alunos vão para vocês. Se eu copiar este link e agora entrar aqui numa janela nova, vocês vão ver o que é que os alunos veem. A primeira coisa que ele pede é para o aluno se identificar. Vou pôr aqui João, turma de Braga, para 26, só para saber qual é que é. E agora, Start Session. João, quais são os teus pensamentos sobre a IA pode facilitar a aprendizagem? Existe alguma ferramenta que já conheces ou gostarias de explorar mais a fundo? Não é um chat GPT que me dá uma caixa em branco. Ele próprio orienta-me a discussão em função daquilo que eu programei. Então aqui agora posso dizer, então, sim, tenho usado muito o notebook. Estou
Ótimo ouvir que estás a gostar. Esta ferramenta combina as funcionalidades de notas com IA, ajudando a organizar a informação de forma eficiente. Quais as funcionalidades específicas que achas mais úteis na tua aprendizagem? Vejam novamente o tema para a aprendizagem, porque ele está programado para ser sobre esse tema. Poderia ser interessante discutir com a IA, pode adaptar material ao ritmo individual do aluno. Quais são as tuas expectativas para o futuro da IA na educação? Acho que pode ser bom, mas vamos ver o que é que ele pergunta em função disto. Ele agora continua a discussão, mas agora imaginem que eu queria mesmo que ele me ajudasse. Então eu podia dizer assim: ok, mas concretamente enumera os três principais riscos associados para eu. Ele não tem só que promover o espírito crítico, apesar de ter assim que eu o programei. Mas porque ele está especializado naquele tema, se eu estou a trabalhar sobre esse tema e preciso de alguém para me responder a uma dúvida, ele também estará mais adequado para isso do que uma ferramenta generalista que está programada para tudo e para nada. Perceberam? Imaginem que eu era aluno, ficava satisfeito com a resposta, faço aqui end session. Achei aqui a minha sessão como aluno, e agora o que é que acontece? Se eu agora atualizar o meu lado enquanto professor, vão ver que vai aparecer aqui um aluno, João Braga, fevereiro 26. Querem ver? E deu-me uma nota B+. Vamos ver então o que é que ele acha que eu podia ter melhorado. Se eu agora clicar, ele inclusive faz logo um resumo do que é que achou da discussão deste aluno. Entrou em discussão, mostrou interesse na área de educação, partilhou a sua experiência com o Notebook LM e reconheceu o risco e o potencial destas ferramentas. Fez uma pergunta relevante sobre os riscos associados à IA, demonstrando pensamento crítico. No entanto, deveria ter expandido mais o seu pensamento acerca das cautelas e como maximizar os benefícios para melhorar a discussão. De forma geral, o aluno foi respeituoso, seguiu o ritmo da conversa, merecendo um bem mais pela sua performance. E se eu agora quiser ver concretamente a conversa que aquele aluno teve, vejam aqui como teve aqui tudo. Este tipo de informação, este tipo de relatório é ouro para os professores. Porque um dos problemas maiores é quando os alunos usam isto de forma não supervisionada, em que nós não sabemos o que é que está a acontecer nos bastidores. Olha aqui. Notebook e Claude, tens alguma recomendação de ferramenta direcionada para a matemática? E ele deu-me. Khan Academy, GeoGebra. Para um bocadinho para olhar para vocês todos. Perceberam como é que esta ferramenta funciona? Não vai ser tão poderosa como um ChatGPT, é um modelo mais humildezinho, mas o facto de poder ser direcionado para um tema, aliado a eu poder receber o relatório da interação que os meus alunos teve, torna-se uma ferramenta pedagógica muito, muito interessante. De acordo? Dúvidas, questões, desabafos? Expliquei muito bem e por isso não há dúvidas nem questões, é isso? Muito bem. Então, mostrar um bocadinho mais do MISO. Ahm, eu faço sempre esta conversa que é o que eu vos vou mostrar a seguir é para vocês usarem com responsabilidade.
E o que é que eu quero dizer com isto? Viram como é que se podem criar os bots, como aquele que eu criei, certo? Mas o Miso tem uma coisa espetacular e que é, existem já bots que outras pessoas criaram que nós podemos utilizar. E por isso, se eu sou professor de ciências e precisava de um bot sobre Darwin, se calhar, em vez de eu estar a fazer um bot de raiz, pode fazer sentido eu ir pesquisar o que é que já existe sobre o tema. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ao Explore, posso pôr aqui palavras-chave, posso até pôr também nível de ensino e área disciplinar, mas imagine agora que eu quero saber o que é que há para aqui sobre Darwin. A IA imitará Charles Darwin. Está programado para como se fosse uma conversa com Darwin. Entrevista. Este para o 11º, aqui para o nível do 7º ano. Viram? Algumas em português, outras não. Vamos ver esta. Se eu quiser ver agora este bot, tenho aqui a possibilidade de o testar, mas a melhor utilização nem é eu enviar este link para os meus alunos, porque aí novamente eu perderia a parte do analytics dos relatórios que ele me gera. A grande maravilha disto é que se eu achar que este bot é bom, eu posso fazer aqui adicionar ao meu espaço, ele vai fazer uma cópia deste bot na minha área e eu agora, no limite, até posso editar. Imaginem que eu vi um chatbot deste que eu gostei muito, mas que estava em inglês. Eu posso fazer uma cópia deste chatbot para a minha área e agora ir lá martelar a prompt e dizer excelente, em termos de comportamento está ótimo, mas eu quero que a discussão seja em português de Portugal. Saberam como é que podemos navegar este tipo de ferramenta? Outra utilização muito gira destas ferramentas, e no início não surgiu logo, foi muito giro, porque quando eu comecei a usar estas ferramentas, este tipo de utilização que eu vos vou mostrar a seguir não apareceu logo. Mas imaginem, eu quero agora aqui um quiz sobre. Então, aqui o que é que eu quero? Então, eu quero, estou a dar as leis newtonianas e quero que os meus alunos tenham ali um teste para eles testarem os seus conhecimentos sobre este tema. Então, eu posso construir um chatbot que, em vez de servir só como uma conversa aberta, pode funcionar como um teste para me testar os meus conhecimentos sobre o tema. Com a grande vantagem, porque como é um chatbot, não é a mesma pergunta e o mesmo percurso para todos os alunos. O que eu tenho ali é um gerador de questões para os meus alunos testarem os seus conhecimentos sobre o tema. Ok? Então agora vou dizer aqui, estou pronto. Podes começar a testar. Viram? Aqui é perguntas abertas, mas se eu na minha prompt dissesse que vais fazer perguntas de escolha múltipla, ele gerava perguntas de escolha múltipla. Sendo que eu não tenho que lhe dar as perguntas, eu tenho que dar o tema e a faixa etária dos meus alunos. E ele vai gerar perguntas sobre aquele tema. Isto é muito útil porque não é aquelas perguntas que o aluno A já fez e que sopra para o aluno B, porque no limite as perguntas do I do outro serão diferentes. Mas, mediante eu ter acertado ou falhado nas perguntas, o percurso vai ser diferente em função da resposta que ele tiver. Novamente, cereja no topo do bolo. O professor recebe o relatório disto tudo. Além de eu ter um gerador de perguntas sobre aquele tema para os meus alunos, sem eu ter construído 500 perguntas sobre aquele tema, eu no final vou ver o relatório e vejo as perguntas que saíram, o que é que os alunos responderam, consigo identificar se houve um aluno que falhou todas, se calhar aquele aluno está com mais dificuldade. Se há uma pergunta específica que toda a gente falhou, se calhar foi eu que não me expliquei bem naquele ponto e consigo identificar. Este tipo de dados, volto a dizer, para mim, enquanto professor, é ouro.
Viram porque é que eu gosto desta ferramenta? E porque é que esta ferramenta faz sentido ser a última ferramenta da nossa formação, não é? Porque trabalhámos como é que se utilizam chatbots e na última sessão aprendemos a fazer os nossos chatbots. Ok? Há, apenas para vos dar mais diversidade, há outra ferramenta que também faz um trabalho parecido e que eu também gosto de mostrar quando tenho tempo, e acho que hoje ainda temos um bocadinho, portanto, vos vou mostrar. Se chama School AI. E o School AI é muito parecido ao Miso, a criação dos bots e tudo é muito semelhante. Posso mostrar aqui um exemplo. Deixa eu partilhar aqui no ecrã. E, por exemplo, posso-vos mostrar. Tem uma coisa que eu gosto muito e que é, ele tem logo bots pré-configurados, por exemplo, para trabalhar áreas disciplinares. Olhem aqui. Professor de Economia, professor de Literatura, professor de Reading, também há o professor de Matemática, há o professor de Tecnologia. Posso aqui pesquisar. Tudo, este é só os meus. Vamos aqui ao Discover novamente. Tutor, mate. Ok. Temos aqui N para utilizar. Se eu vier aqui à minha área, deixa-me vos mostrar novamente. Vai aqui o de História. Como eu disse, existem aqui vários. E onde é que está? E agora vejam aqui, por exemplo, a professora de Matemática. O mesmo princípio, criei a professora de Matemática, tenho o link, e enviei para os meus alunos. E agora eu quero ver a conversa que houve. Tive aqui 5 alunos que já falaram com uma professora de Matemática, a Ritinha, o aluno João, o João e o João. Faz novamente aqui o balanço da conversa e se eu quiser ver agora a conversa, não consigo ver. Minha filha perguntou como é que se resolve uma equação de segundo grau? E ele explicou. E ela pediu, podes responder em português? Pois, eu cheguei cá, não foi este, gosto desta mais do integral para mostrar uma coisa mais complexa. Cheguei e perguntei, primeiro, podemos falar em português? Sim, posso olhar em matemática. Gostava de saber como é que funcionam primitivas. Qual é que é a diferença entre uma primitiva e um integral? Podes-me dar um exemplo do integral? O processo novamente é o mesmo, posso enviar o link, posso copiar o QR Code para enviar para os meus alunos e a partir daí eles falavam aqui com o meu tutor especificamente especializado em matemática. Novamente, como o MISO, existem N bots já construídos que podemos utilizar. Há uns que eu gosto especialmente que são. Onde é que eles estão? Estes que são as figuras históricas. Imaginem que quero pôr os meus alunos a falar com o Alexandre o Grande, com a Cleópatra. Temos aqui já bots pré-configurados para ter o comportamento destas figuras históricas. E também existe o mesmo princípio de há pouco de podermos ter quizzes. Ok? Aqui estão novamente divididos por áreas disciplinares, aqui por idades. Existem aqui vários. Eu acho que já tenho aqui gravado os meus favoritos. Um quiz, por exemplo, aqui sobre se os seres são vivos ou não, e aqui sobre a história do rock. Vamos aqui ver os dois que eu já não me lembro deles. Então, Start Preview. Ah, ok.
Which samples did you originally mark wrong? Why are they wrong? What's your correct living or non-living list? For the Beach Investigation. Isto deve ser sobre uma coisa que já vinha de trás. Portanto, vamos antes para o do Rock and Roll. Ups. Aqui, o Rock and Roll. Vamos ver este. Põe o vídeo. Depois de veres, vai-me fazer perguntas sobre a letra. Qual é o teu nome para que ele possa chamar pelo nome? Ok, então o meu nome é João. Nice to meet you, João. Did you watch the video? If yes, ready for the question. Se não, está aqui o link outra vez. Yes. First question. Finish the line of the chorus. Never gonna give you a up. Mas eu vou pôr down para cerrar e ver o que é que ele diz. Never gonna run around and around. Never gonna close. E a resposta certa é esta. Viram? E portanto, o School AI, volto a dizer, é muito parecido. O School AI tem uma coisa muito gira que é tem logo tutores pré-configurados por áreas disciplinares e portanto aí pode ser interessante. Imaginem que eu não quero um bot especializado em equações de segundo grau, mas quero de forma transversal para a matemática para ter como apoio aos meus alunos durante o ano letivo todo. Aí o School AI pode ser mais interessante do que o MISO. Sim. De resto, como viram, é muito parecido, os analytics muito iguais e acho que, novamente, as mais-valias também são relativamente óbvias. Bom, mas como qualquer outra ferramenta, os nossos queridos alunos, imaginativos como são, contornam o sistema e abrem outra janela e vão procurar, na vez de Aqui, estar a explorar certo. as orientações, ou responder àquilo que a ferramenta Sim. lhe vai perguntando, certo? O quiz, na verdade, se eles fizerem isso, ou melhor, se eu fosse aluno, não me dava ao esforço. Porquê? Eu estou a fazer isso para agradar a IA, eu não ganho nada da IA ficar Não, satisfeita ou não, triste não. comigo. Às vezes com aquele intuito de, ok, vocês vão responder, eu estou a verificar, consigo verificar aquilo que vocês Certo, responderam e eles pensarem do género, ok, certo. isto pode ser Certo. É usado um como. bom. Lá está, esta ferramenta é útil não como uma ferramenta para uma avaliação quantitativa, mas como algo para eles praticarem e, portanto, isso fica ao Certo, critério certo. deles. Quando Sim, eu sim, sim, quero sim. uma avaliação quantitativa, faço um teste no Moodle, num ambiente controlado, só com uma tentativa, bloqueando o acesso a outros sites para garantir que não há esse contágio. Por vezes, e pedagogicamente para mim é muito útil, eu poder ter aqui um tutor quando aquele aluno que até legitimamente está a estudar e tem uma dúvida, não me envia um e-mail às 2 da manhã que eu só vou ver no dia a seguir às tantas e pode ter ali uma resposta rápida pela ferramenta, com a vantagem que eu depois vou ter acesso à pergunta e à resposta que foi dada, que é novamente, na minha opinião, enquanto educador, enquanto professor, um dos problemas do ChatGPT, que é mesmo quando eu quero utilizar de forma supervisionada e com eles, há todo um trabalho feito paralelamente ao tempo que eu estou com eles em sala de aula que eu não tenho controle. E portanto eu não sei se o ChatGPT está a ensinar bem, se está a ensinar mal, se ele ensinou e está a dar postas de salmão no rio ou se está efetivamente a dar a resposta certa. Eu não sei nada disso. Com esta ferramenta, além da ferramenta ser muito mais direcionada para o tema que eu quero que ela seja, tenho esta grande vantagem de ter acesso a estes analytics. E por isso é que eu acho que faz sentido usar esta ferramenta. Agora, novamente, depende da intenção e do objetivo. Em muitas situações o ChatGPT, o Gemini, noutras, o Notebook, são a ferramenta que eu utilizo. Agora, quando este tipo de situação me é precioso, esta ferramenta é útil para mim. Ok? Novamente, eu utilizo isto muito mais como que é um extra, não é? Ou seja, eu no meu espaço do Moodle deixo lá, olha, se tiverem dúvidas, em vez de irem ao ChatGPT, que às vezes alucina, podem vir a este que é especializado no tema da nossa cadeira, não é?
Muitos deles nem sabem que eu depois vou ver o que se passou por trás. Nem lhes interessa, nem a mim, porque eu não vou avaliar as perguntas que eles fizeram. Eu não vou olhar e dizer assim, que pergunta parva, vou cortar um ponto àquele aluno. Não é toda essa a intenção. É essencialmente para eu perceber como é que as aulas estão a correr, que perguntas é que estão a surgir, se aquilo que eu ensinei ficou bem compreendido ou se estão a fazer perguntas que mostram que não perceberam nada daquilo que eu expliquei. É muito mais nesse sentido. Ok? Ah, este é um dos nossos principais desafios e tem aparecido aqui muito ao longo da formação, como seria de esperar, que é, e a vossa tarefa para a semana, depois quando eu falar, vai ser muito nesse sentido. Para mim, a melhor prova que vocês me darão que a formação foi eficaz para vocês é quando vocês me escolhem a ferramenta certa e me dão os argumentos certos porque é que aquela é a ferramenta certa para o que vocês pretendem. Não é? Arrisco-me a dizer que se calhar muitos de vocês no início da formação era o ChatGPT para tudo. Atualmente já têm uma carteira, não é? Se quiserem determinado objetivo, se calhar não vão usar o ChatGPT, ou se calhar não vão usar só o ChatGPT. E de que forma é que vão usar o ChatGPT? Isso vai ser a prova da eficácia desta, ou não, desta formação. Sim? Boa. Muito bem, para terminarmos, como eu estava a dizer, vou-vos só dar aqui dois exemplos de abordagens em termos de prompt que eu acho que podem ser úteis para vocês também alargarem um bocadinho horizontes em termos de prompt. E se calhar, já há 2 anos, ou perto disso, quando eu comecei a trabalhar na universidade onde estava, de forma mais a fundo a questão da IA, e foi na altura que o ChatGPT surgiu com mais força. E uma das coisas que eu e que as pessoas com quem eu estava a trabalhar lá pensámos era útil exatamente aquilo que temos dito que não queremos que os nossos alunos façam, que é o ChatGPT ser só um Google asteroides, que percebam o potencial desta ferramenta. E então fizemos uma experiência muito gira, que foi que fizemos uma prompt onde punhamos o ChatGPT a ter um comportamento, não de um professor, mas como se fosse um aluno. Depois eu já vos vou mostrar, e para a tarefa desta semana eu deixei lá essa prompt. Mas basicamente o que nós dizíamos era assim: tu vais comportar como aluno, não vais saber nada sobre o tema X que eu te vou pôr à frente, vais-me fazer perguntas em função daquilo que eu te vou explicando, e no final vais-me dizer o que é que aprendeste e vais-me dar sugestões de como é que eu posso ensinar melhor esse tema. Isto é virar o bico ao prego da utilização tradicional do ChatGPT, não é? O que a maior parte das pessoas fazem é o ChatGPT como um oráculo, não é? Sabe tudo, eu pergunto e ele responde. E aquilo que estamos a fazer é ao contrário. Tu não sabes nada, vais-me fazer perguntas, eu é que te vou ensinar. Do ponto de vista pedagógico, isto é muito giro para o professor, não é? Eu que já ensino aquele tema há décadas, vou ensinar ao ChatGPT e vou perceber se a coisa funciona ou não, não é? Até que ponto é que aqueles meus exemplos são os mais eficazes? Quando eu explico desta maneira, quais é que são as perguntas que deveriam surgir naturalmente? Nós fizemos esta experiência com 43 professores e foi muito giro, porque houve testemunhos muito giros. Houve professores que disseram assim: eu fiquei a saber mais sobre o assunto porque o ChatGPT fez-me perguntas que me obrigou a ter que ir investigar sobre o assunto para conseguir responder. Houve outros que disseram assim: foi excelente porque o ChatGPT fez-me perguntas que depois surgiram em sala de aula e que eu já estava preparado para as responder. E o melhor foi um que disse que eu aprendi mais sobre o assunto porque estava a ensinar sobre o assunto. Ok? Estamos a usar exatamente a mesma ferramenta que, como falámos há pouco, se mal usada, pode nos fazer perder espírito crítico e perder capacidades. Se usada desta forma, na minha opinião, fomenta. E por isso volto ao meu chavão de há muito tempo, que é, não é a ferramenta, é a forma como nós a utilizamos que faz a diferença. Qual é que é o problema? Muitas vezes existe uma certa normalização da utilização da ferramenta que faz com que nós não vejamos o potencial de utilização da ferramenta.
E se vocês fizerem este desafio aos vossos alunos, eu diria que 90% dos vossos alunos vão dizer: eu faço a pergunta, ele dá uma resposta. E não conseguimos perceber, e era isso também que eu queria nesta última sessão, perceber o que é um modelo, não é? Quando falamos LLM, estamos a falar de Large Language Model. Um modelo, ao contrário dos eletrodomésticos cá de casa, não vem com um manual de instruções. Um modelo vai ter o comportamento que nós consigamos traduzir a linguagem para ele ter. E por isso volta à nossa cábula. Isto que eu vos estou a dar como exemplo não é, novamente, como exemplo, é isto que eu tenho que fazer. É para vocês perceberem uma utilização. No limite, um de vocês pode-vos ocorrer uma ideia que ainda ninguém se lembrou e que pode ser super eficaz e pedagogicamente super válida. Mas para isso eu tenho que olhar para um modelo desta forma mais holística, mais aberta e não pensar que tenho apenas ali uma coisa que eu faço uma pergunta e ele dá-me uma resposta. Sim, até aqui? Boa. Eu, como disse, fiz essa experiência há coisa de 2 anos no ChatGPT e depois fiz mais recentemente no Claude e fiquei ainda mais maravilhado. Porque no ChatGPT, depois vocês vão ver a prompt que eu usei e vão poder usar se quiserem para a tarefa desta semana. Eu tinha que dizer, vais agir como se não soubesses nada sobre o assunto e vais manter esse papel até ao final da conversa. E o ChatGPT evoluiu e já não fazia isso tanto, mas há um ano e meio, 2 anos atrás, acontecia frequentemente o professor estar a ensinar o ChatGPT e o ChatGPT dava-me respostas de alguém que sabia sobre o assunto, ou seja, estava claramente a fugir ao papel. E o professor tinha que dizer: não, 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 toma o papel, tu não podes saber nada sobre o assunto. E ele, muito bem educadinho, pedia desculpa, voltava ao papel e acontecia isso tudo. O Claude, mesmo há um ano e meio, quando eu o utilizei, mostrou já um upgrade gigantesco relativamente a isso. É melhor eu mostrar o exemplo do que estar aqui a contar. E então vou-vos mostrar a minha conversa com o Claude, em que eu pedi para ele se comportar como um aluno. E então fui ao Claude e, em vez de pôr aquela prompt gigantesca, simplesmente pedi: podes te comportar como um aluno? E, ao contrário do ChatGPT, que ia dizer: ok, estou a comportar como um aluno, o Claude automaticamente pediu-me mais informação para saber como é que tenho que se comportar. Depois pedi para passar para português e o que é que ele diz? Ok, em que ano de escolaridade ou idade é que gostarias que eu estivesse? Há alguma disciplina ou situação que gostarias que eu interpretasse o papel de estudante? É só dizeres, eu farei o meu melhor para desempenhar esse papel. Ok? Eu não, mesmo que a minha prompt fosse omissa, como foi, ele pediu-me mais informação. Eu não precisei de estar tão dedicado à prompt inicial, porque ele próprio pediu informação extra para poder desempenhar o papel que eu queria que ele fizesse. E vamos ver o resto da conversa. A idade ou o nível não interessa. É mais para treinar a forma como eu ensino e me dizeres no final se funciona. E ele faz outra coisa espetacular que é, ele mete este prefixo. No ChatGPT, muitas vezes, como vocês viram, o ChatGPT fugia do papel que eu lhe atribuí. No Claude, automaticamente vejam que em cada interação ele mete o prefixo a dizer qual é o papel que ele está a assumir. E, portanto, eu sei que ele aqui está no papel de estudante, aqui continua no papel de estudante. E então o que é que ele diz? Ok, entendido. Podes-me ensinar da forma que quiseres e eu tentarei aprender o melhor que conseguir. No final, darei o meu feedback sincero sobre a tua abordagem de ensino, se funcionou bem para mim enquanto estudante. Sinto-me entusiasmado por aprender contigo. Por onde queres começar a lição? Eu costumo dizer que eu pedi para ele ser um aluno, mas isto é aquele aluno que toda a gente pediu a Deus, não é? Vou dar o feedback sincero. Estou entusiasmado por aprender contigo. Quer dizer, é isto que eu acho que o Claude, em termos de linguagem, é maravilhoso. E então disse: olha, a ideia é eu começar por te ensinar sobre o conceito de evolução. Estou mesmo curioso por aprender sobre o conceito de evolução. Ouvi falar disso antes, mas nunca aprendi realmente sobre o assunto. Tenho a certeza que vai ser fascinante. Podes começar pelo básico e explicar-me exatamente o que é
a evolução, blá 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 blá. E eu disse: olha, a evolução é o processo de seleção natural que leva ao surgimento de novas espécies. Então a evolução tem a ver com o surgimento de novas espécies através do processo de seleção natural. Acho que consigo entender. Podes explicar como funciona essa tal seleção natural? O que é que faz com que certas espécies evoluam e outras não? E quanto tempo demora normalmente para uma nova espécie surgir através da evolução? Desculpa tantas perguntas, mas estou mesmo interessado em perceber como é que o processo funciona. E eu respondi: o processo é a sobrevivência do mais forte, o que vai fazer com que consiga passar os seus traços para a geração seguinte. E assim por diante. Ao fim de várias gerações, terão características tão diferentes da original que se podem considerar novas espécies. Ok, começa a entender melhor, basicamente, blá blá blá, ao longo de muitas gerações as vantajosas vão acumulando. É isso. E eu digo: excelente, podemos terminar. E vejam, saindo do papel de estudante. Fico feliz que tenha sido uma ação produtiva e tenha conseguido boa compreensão. A tua abordagem de começar com uma ideia básica, depois de elaborar a sobrevivência mais alta, pareceu funcionar muito bem. Explicaste de uma forma clara e fácil de entender. E eu pedi: excelente, se tivesse de dar recomendações de melhoria e uma pontuação de 1 a 10, quais seriam? Usar exemplos concretos e vejam que aquilo já não está como aluno. E por isso ele vai buscar exemplos que eu não falei. E em evolução, um dos exemplos que se dá sempre tem a ver com a questão dos tentilhões das Galápagos, que têm bicos diferentes por causa dos alimentos das diferentes ilhas. E ele diz que podia ter dado exemplos reais de evolução, como o das tentilhões das Galápagos. Explicar termos técnicos. Termos como seleção natural e espécie podem não ser imediatamente claros para todos os estudantes. Definir brevemente esses termos ajudaria a garantir a compreensão. Isto já são recomendações mais do foro pedagógico do que do ponto de vista científico sobre a evolução. Verificar o entendimento. Deverias fazer perguntas ao estudante ao longo da explicação para ver se estão a acompanhar e identificar pontos de confusão. Encorajar perguntas, resumir pontos-chave. Não é espetacular? E novamente aqui não inventei a roda. Tudo é prompt. Uma prompt com uma ideia boa, de repente podemos ter uma interação completamente diferente do tradicional diz-me o que é a evolução. Perceberam? A tarefa desta semana, como vos disse, vão ter duas opções. Ou fazem uma discussão do RIF e depois colam no fórum, ou eu vou-vos deixar uma prompt, que foi a que eu usei naquele trabalho que eu vos disse no ChatGPT, onde vão pedir para ele ser um aluno e depois vão poder trabalhar um tema à vossa escolha com o aluno ChatGPT e depois dizer como é que foi a experiência. Boa? Último exemplo. E aqui vou para o ChatGPT e vou perguntar, pois, lá está, não tendo professores de filosofia, se calhar não temos professores tão hábeis neste tema. Mas algum de vocês sabe o que é o método socrático? Sim? Não. Então, eu vou-vos explicar, deixem-me só aqui abrir. Pronto. Supostamente, o método socrático vem do Sócrates original, não do nosso ex-primeiro-ministro. Esse não sei se quer aprender o método dele. No método socrático, o que reza a lenda é que o Sócrates não, quando os seus seguidores, os seus pupilos faziam uma pergunta, ele não lhes respondia diretamente. O que ele fazia era perguntas orientadoras para que os alunos chegassem à resposta por eles próprios. Ok? Eu gosto deste conceito. E então fui ao ChatGPT e pedi para ele se comportar como um tutor socrático. O que é que isto quer dizer? Quando o aluno faz uma pergunta sobre um tema, ele não dá a resposta ao aluno. Ele faz perguntas sobre o tema para que o aluno chegue à resposta. Aqui, novamente, a palavra-chave é tutor socrático. O ChatGPT é o mesmo que vocês estão a usar há meses. E quando eu pedi isso ao ChatGPT, tive aqui uma conversinha de pé de orelha com ele sobre o Teorema de Pitágoras. E então vejam aqui. O que é que eu disse? Olha, vais-te comportar como um tutor socrático e mais do que me dar respostas, vais fazer perguntas orientadoras para o utilizador chegar à resposta. Isto foi a minha prompt de início, só, mais nada.
E ele diz, claro, estou pronto para agir como um tutor socrático. Vamos começar. Qual é que é a pergunta ou tópico de discussão? E eu disse, o que é o Teorema de Pitágoras? Ótimo tema. Já tens alguma ideia do Teorema de Pitágoras? Se eu não tivesse feito esta prompt e perguntasse isto, ele espetava uma definição do Teorema de Pitágoras. De acordo? Aqui, porque está como um tutor socrático, ele pergunta-me, já tens alguma ideia? E eu disse, olha, sei que há alguma coisa relacionada com triângulos. Correto. É, de facto, a relação fundamental na geometria, especialmente quando se trata de triângulos. Gostarias de tentar descrever o que é que sabes sobre triângulos e como é que o Teorema de Pitágoras encaixa? E eu aqui encarnei um aluno e disse, olha, sei que existem vários tipos de triângulos, mas não sei onde é que o teorema encaixa. Entendo. Vamos começar definindo o Teorema de Pitágoras. Ele estabelece a relação entre o comprimento dos lados de um triângulo retângulo, que é um tipo específico de triângulo. Você sabe o que é que caracteriza um triângulo retângulo? Eu disse, então, deve ter um ângulo de 90 graus. Exatamente. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Com essa definição em mente, consegues imaginar como é que os lados destes triângulos são relacionados? E eu, como bom aluno, disse, não faço a mínima ideia. Sem problema, vamos explorar juntos. No triângulo retângulo, o lado mais longo é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. No teorema de Pitágoras, a relação estabelecida é entre o comprimento dos catetos e da hipotenusa. Gostarias de tentar formular essa relação? E eu disse, olha, o mais longo será sempre mais comprido que qualquer um dos catetos. Correto. A hipotenusa será sempre o lado mais longo em retângulo, já que é oposto ao ângulo reto. Como é que achas que o comprimento dos três lados estão relacionados entre si? Não sabia que tinham relação. E ele diz, no caso do teorema de Pitágoras existe uma relação. E que é, finalmente, dá-me o teorema de Pitágoras, pergunta se eu quero um exemplo prático para perceber melhor, e aqui está. Se eu fosse ao ChatGPT direto e perguntasse o que é o teorema de Pitágoras, tinha-me dado 3 parágrafos a explicar o que era o teorema de Pitágoras. Porque eu pedi para ele ter um comportamento de tutor socrático, o aluno que interagiu teve que pensar sobre o assunto, teve que dar os seus conhecimentos sobre o tema, a resposta dele foi adaptada à resposta do aluno e tivemos aqui um percurso pedagógico de aprendizagem em vez de uma resposta copy-paste. Novamente, e porque estes dois exemplos? Para perceberem o que é que um modelo pode ser. Aquilo que nós consigamos descodificar em termos de linguagem para ele se comportar, ele vai tentar corresponder. E o tutor socrático é uma ideia, ou ele pedir para se comportar como um aluno pode ser outro. Tudo isto provocam dinâmicas pedagogicamente muito interessantes. Eu sou suspeito porque fui eu que as fiz e gosto muito e fico entusiasmado, mas espero que pedagogicamente vocês também reconheçam que pode ser interessante. Sim? Como ainda tenho 8 minutos, ainda vos vou mostrar mais uma. Esta eu acho que é algo que o Rui tem feito uma coisa parecida. Ele já vai dizer sim ou não. E que é uma coisa que se chama Chain of Thought. Chain of Thought, basicamente, para português é difícil traduzir, mas é para ele explicar o raciocínio. Ok? Sim, sim, sim. E então o que é que eu fiz? Eu fui novamente ao ChatGPT e disse assim: da pergunta que eu estou a fazer, mais do que dar uma resposta, vais-me dizer qual é que é o teu chain of thought. E isso quer dizer o quê? Ele, quando me responde A, ele vai ter que me dizer porque é que acha que A é a resposta. Boas tardes e desculpa o atraso. Olha, chegaste no fim, portanto ainda vieste a tempo para o fim. É que a médica atrasou-se, peço desculpa, ela atrasou-se tanto tempo, meu Deus. Depois vês o vídeo e vês-me Está se bem, muito obrigada e tiveres desculpa dúvidas, tá mais bem? uma vez. Faz mal. Então, olhem aqui. Mostra-me as consequências do uso de combustíveis fósseis no nosso planeta. Mostra-me o teu chain of thought para cada argumento. E ele, em vez de me dizer que uma consequência são as mudanças climáticas, ele diz mudanças climáticas, mas depois explica qual é o raciocínio. Queima de combustíveis fósseis leva a mais libertação de CO2, CO2 leva ao aumento do efeito de estufa,
mais calor na atmosfera. Resultado, temperatura média do planeta aumenta. Esta resposta, para o aluno que está a tentar perceber as consequências dos combustíveis fósseis, é muito mais útil do que simplesmente mudanças climáticas, poluição do ar, acidificação dos oceanos. Que era a resposta que ele me daria se eu perguntasse quais é que são as consequências. Mas porque eu pedi para me explicar o raciocínio, ele, em cada argumento, explica porque é que isso é uma consequência e porque é que o- os combustíveis fósseis tiveram influência para chegar a este ponto. Viram? Novamente, não inventei nada, simplesmente pedi para ele dar o seu raciocínio. E depois fui mais longe e pedi: então, e que medidas tomarias para minimizar os seus impactos? E aqui tentei em português para ver se o raciocínio cumpria e mais ou menos cumpri. E o que é que ele me diz? Então, para minimizar a queima de combustíveis fósseis, promover energias renováveis. Porquê é que promover energias renováveis é uma coisa boa? A energia solar e eólica são fontes limpas, substituem os combustíveis fósseis, reduz a emissão de efeito de estufa. Além disso, são mais sustentáveis a longo prazo e menos sujeitos às oscilações de mercado. Ele não me disse que as medidas é promover energias renováveis. Ele diz-me que é promover energias renováveis e porque é que energias renováveis é um dos argumentos que para ele faz sentido. Novamente, aqui a palavrinha-chave foi só raciocínio racional. E por isso é que eu vou fazer a minha t-shirt a dizer pronto é tudo. Porque em vez de usarmos aquela utilização vaga, muito óbvia, muito direta, que é consequências. E o ChatGPT dá, porque a minha prompt foi vaga e ele respondeu-me aquilo que eu perguntei. Mas se nós conseguirmos olhar para o modelo como aquilo que ele pode ser, chain of thought, socrático, comportar como um aluno, comportar como um ambientalista, comportar-se como um grande industrial, e de repente estamos aqui a pôr nuances no comportamento da ferramenta, que é o que dá a pica e a utilização eficaz desta ferramenta. Era um bocadinho esta a chave de ouro que eu queria terminar a nossa formação em termos de conteúdos. Passou? Boa. Então, vamos ver se a tarefa também passa. Então, a nossa última tarefa vai ser, tem duas à escolha. O Rui entrou antes do tempo e até já fez a tarefa, pronto, é assim, há sempre aqueles alunos muito bem comportados, não é? Eu esqueci-me de ocultar isto até às 6 da tarde, a culpa foi minha, pronto, devia ter escondido a tarefa. Olha, francamente, enfim, tive algum tempo e por E isso aproveitaste cima para a ir para o tarefa. trabalho. Já fica pronto, não é? Muito bem. Então, para terminarmos com chave de ouro, têm duas opções para a última tarefa, como eu vos disse. Primeiro, podem criar uma discussão com o RIF, e está aqui o link que vos envia para o RIF, sobre um tema à vossa escolha e colocarem o resumo dessa discussão. Dizerem se foi útil, como é que foi a experiência e qual a utilidade que vem nesta ferramenta. Ou criarem um prompt de comportamento de aluno, ao qual vão ensinar sobre o assunto à vossa escolha. Mais uma vez, colocarem o resumo dessa discussão, dizendo como é que foi a experiência e o potencial pedagógico para esta utilização. Para vos ajudar nesta segunda opção, deixo aqui um prompt de exemplo, mas podem usar outro ou alterar este se preferirem. E aqui o que eu pus foi a prompt que eu usei naquela experiência que eu vos descrevi. Eu, utilizador, vou ser o teu tutor e responderei às tuas perguntas pelas minhas próprias palavras, usando metáforas, exemplos e analogias. Tu, ChatGPT, assumirás o papel de alguém que não sabe nada sobre, e pomos aqui o tema que queremos discutir com ele. E manterás esse papel até ao fim da interação. Farás a primeira pergunta sobre o tema e, após a minha resposta, farás perguntas de follow-up. Não me fornecerás qualquer conhecimento que tenhas sobre o assunto. No final, fazes um breve resumo do que é que aprendeste. Esse parágrafo deve começar com a frase: Hoje aprendi que, com base nas minhas respostas, avaliarás as minhas habilidades de tutoria numa escala de 1 a 10, identificando áreas de melhoria. Boa? Espero ter terminado com um chave de ouro. Como vos disse, para a semana vai ser uma sessão muito curtinha. É mesmo só para definirmos o trabalho final, o deadline de entrega e essas coisas. E depois o resto do tempo da sessão será exatamente para vocês poderem dedicar quer ao trabalho João, final, quer ao queria te relatório.
perguntar se não te importas se a sessão próxima também é online. Sim, sim, sim. Eu sou capaz de aparecer um bocadinho mais tarde, para as 6h30. Não há Não há problema. problema. Arriscas-te a chegar e já não está no escasso se acabarmos mais Sim, cedo, mas depois está vês tudo o bem. vídeo, não Tudo há bem. problema. Como vos Pronto. disse, será muito para definir essa questão da avaliação, a entrega, os trabalhos, vocês Hum, verem como é que funciona. Também vai ser tudo submetido no Moodle, vão ter lá um sítio para colocarem. E depois eu também aproveito sempre a última sessão para fazermos um bocadinho o balanço da Pronto. formação, dizendo o que é Ok. que acharam, como é que correu ou não. Portanto, normalmente é uma ação que dura uma hora e pouco no máximo, exatamente para que vocês possam ter tempo depois para fazer o trabalho final e o resto. Portanto, começamos por ver a tarefa. Como disse, é uma tarefa que eu acho que vocês vão achar alguma piada. Hum, Começamos por falar da tarefa, depois vemos a avaliação e acabamos com o balanço. Boa? Ok. Combinado. Como esta tarefa vos vai dar mais pica, dou-vos mais meia horinha, podemos terminar por aqui e Pronto. falamos depois então melhor para a semana. Pode ser? Tá. Obrigada. Ok. Bom Certo. trabalho, até para a Obrigada, semana. obrigada. Até Obrigada, Boa boa tarde, noite a malta. todos. Boa semana. Tá, Bom obrigado, boa trabalho. noite e bom trabalho para todos.